do início da jornada empreendedora, acho que é onde muitos de vocês estão agora também. É um pouquinho disso que eu vou contar, desde como a gente começou a Flow Sense. Isso foi ainda já longínquo anos de 2015, então mais ou menos 5 anos atrás eu estava, de alguma forma, aí onde vocês estão. Claro que acho que muita coisa evoluiu no próprio Neu desde então. Acho que eu vejo o processo muito mais estruturado, é, muito mais histórico, né, do que quando a gente começou. Quando a gente começou, o Neu também estava, de alguma forma, começando, então acho que foi um aprendizado conjunto muito legal. E aí contar também de como a gente foi evoluindo até aqui. Então, começando, como começou toda a história, toda a ideia da Flow Sense. Na verdade, ela tem até alguma pitada internacional, se eu puder dizer assim. Quando, enfim, acho que começou de alguma forma centrada em mim. Eu já tinha, estava fazendo poli, eu fui fazer intercâmbio em 2013 e 14 na Austrália, na Universidade de Melbourne. Naquela época eu já tinha, de alguma forma, já estava com empreendedorismo, criação de uma empresa minha no radar. Claro, ainda muito jovem, mas com a ideia na cabeça. Na Austrália, eu já tive minha primeira aula, né, primeira disciplina de empreendedorismo, bem focada nisso. Ainda era algo relativamente novo, né, lembrando, assim, novo, acho que não tinha o mesmo ecossistema de startup, investimento e casos de sucesso que a gente vê hoje, mas já tinha alguma disciplina, né, alguma teoria por trás, e é isso que eu fui estudar. Então, curiosamente, naquela própria disciplina, em algum momento, praticamente como acontece agora também, eu fui. A gente recebeu na disciplina a visita de empreendedores que tinham fundado uma empresa, esqueci agora o nome, não importa, mas era uma empresa que distribuía, fazia mídia, uma mídia alternativa, uma mídia out of home, né? Mídia que aquela fora de casa, como outdoors, como mídia em ônibus, relógio, não importa. Fazia esse tipo de mídia de uma maneira alternativa, distribuindo garrafas de água de graça em uma série de lugares públicos e colocando uma propaganda no rótulo dessa garrafa. E, claro, essa propaganda era de forma que a água, né, a garrafa sempre era bancada aí, por algum anunciante. Então, isso foi uma inspiração. Falei, pô, não existe nada parecido no Brasil. Na época, ainda estava, curiosamente, naquela época da crise hídrica, para quem lembra disso, enfim, dos reservatórios que a gente ficava, não, Cantareira, não importa. Mas, foi, pô, então acho que ainda tem o potencial de fazer um barulho legal é, com essa ideia. Voltei, meio de 2014, fiquei com isso cozinhando em segundo plano, por assim dizer, mas ainda tinha um ano para terminar a poli. Eu tinha também, já tinha uma oferta de estágio aí numa das grandes consultorias estratégicas, então fui trabalhar na consultoria. Quando eu estava, agora no primeiro semestre de 2015, estava já terminando estágio na consultoria, estava fazendo uma disciplina ligada a empreendedorismo na Poli também, com o Arthur, pelo jeito vocês vão conhecer daqui a pouco, quem ainda não conhece. Ele era o assistente, né? O professor titular era outro, mas no dia a dia era o Arthur que ministrava a aula. E aí, dentro dessa disciplina, o projeto, por assim dizer, era desenvolver e construir sua ideia de empresa. Para a grande maioria das pessoas, como praticamente todos os projetos na Poli, era só mais um trabalho de equipe, um trabalho da disciplina, não importa. Para mim, né, para eu que já estava com essa ideia bem incubada na cabeça de alguma forma, eu levei bem a sério e fui desenvolver essa ideia da água. Então, puxa, teve todo um processo eu não diria que foi um customer discovery, acho que um pouco a Marina estava falando, mas foi mais um market discovery, possibilidades mais operacionais, de alguma forma também. Então, comecei a pesquisar custo, licença, falei com um primo meu que trabalhava em supply chain, né, que é a cadeia de suprimentos, então, para entender quanto custa para isso chegar até lá, quanto que eu consigo ganhar, quanto que eu tenho que cobrar de publicidade, qual é a margem. Cara, até cheguei a brincar com alguns protótipos. Teve um customer discovery do lado de quem recebia a garrafa, então a gente tentou de alguma forma fazer uma pesquisa que comprovava que aquilo era um canal de mídia mais efetivo, coisa assim. Então teve todo um processo, se bobear até
por muito tempo, acho que agora espero que não mais, espero que depois das reformas eu tenha ido embora, mas por muito tempo aí no Neo ainda tinha alguma garrafa que era Água Livre, que era o nome do protótipo que eu tinha feito junto com o grupo. Mas quando finalmente acabou, eu finalmente consegui me dedicar a isso mais, porque eu acabei a poli e tinha terminado meu estágio também. Aí eu decidi aprofundar um pouco essa ideia. Rapidamente fiz algumas entrevistas aí com principalmente mercado de mídia, agências de publicidade. Rapidamente ficou claro que essa ideia de vender essa mídia, né, ia ser mais uma solução buscando um problema do que o oposto. Então, eu já cheguei com o que eu queria entregar, em vez do que eu queria resolver, por assim dizer. Tem até algum dos... não lembro agora todos os teóricos aí do empreendedorismo. Quando eu estava em 2015, eu estava lendo todos os livros que vocês devem estar lendo agora. Eu estava mais na crista da onda esse conhecimento. Mas que ele fala fall in love with the problem, not with the solution, né? Se apaixone pelo problema, não pela solução. Eu estava oposto. Eu sabia que eu queria distribuir água, nem sabia exatamente por quê, ou para quem, ou com que vantagem. Então, quando finalmente fui validar essa ideia, ficou claro, né, o pessoal das agências de publicidade rapidamente deixou claro para mim que isso não fazia tanto sentido. De novo, né, era uma solução buscando um problema, mas eles falaram, cara, o que sim é um grande problema na parte de mídia out of home, coisa assim, é a questão de mensuração. De novo, na out of home, essa mídia feita no espaço público, né? É a questão de mensuração, conseguir medir quantas pessoas estão passando pelas minhas faces, né, pelas minhas propagandas, qual que é o perfil dessas pessoas, porque na internet você consegue medir cada clique, o que aconteceu com a pessoa, e fazer todo esse tracking, né, como o pessoal fala, conseguir medir conversões, e no mundo físico não. Então, nesse momento aí sim, eu me juntei com os dois sócios que fundaram comigo que viria a ser a Flow Sense. Na época tinha um nome horrível, que era Info7. Era um nome, enfim, temporário, acabou ficando quase um ano, mas por sorte depois a gente mudou para algo que particularmente eu acho melhor. Mas aí naquele momento a gente se juntou, os três, e começou então dessa vez, antes de chegar de cabeça e já desenhar uma solução e falar, cara, tem essa... A gente desenhou, né? Lembrando que na água eu tinha feito isso, tinha feito protótipos de água, coisa assim. Não é que eu tinha criado minha cadeia de suprimentos, mas já tinha, de alguma forma, avançado muito mais na prototipagem do que na descoberta de mercado e necessidades e coisas assim. Então, dessa vez a gente fez o oposto. Foi lá para julho, agosto, setembro de 2015. A gente foi atrás, usando em grande medida a rede Neo. Então, tudo que o pessoal estava mostrando nos slides aqui, das empresas que estão na rede, coisa assim, cara, usando rede Neo, usando rede pessoal, caçando no LinkedIn, dando nossos pulos em bom português. A gente chegou até uma série de empresas, né? De novo, agências de publicidade, agências de trade marketing, porque se a gente ia medir o mundo físico, as agências que fazem essas ativações em ponto de venda, eventos, esse tipo de ação, né? Só essas agências de trade marketing seriam relevantes também. Varejistas, aplicativos, já vou explicar por quê. Mas dessa vez o que a gente fez foi desenhar um protótipo, cara, um PowerPoint, assim, com um link em botão de PowerPoint, sabe? Que você clica no botão e ele te joga para outro slide. Coisa bem simples, acho que, sei lá, em uma tarde a gente desenhou isso, não demorou muito mais do que isso. Mas saiu para validar, fazer o famoso Customer Discovery muito antes de colocar mais recursos, aplicar mais recursos de tempo, esforço, construção de produto, coisas assim. E aí foi um momento muito importante. A gente fez mais de 60 entrevistas nesse intervalo. Então, cara, a gente, sei lá, rodou a cidade, falou com muita gente, capturou muita informação. A gente brincava, né, nas categorias aí mas nas categorias de entrevistados, a gente tinha um roteirinho de entrevista que a gente só se dava por satisfeito, né, só se dava por, puxa, entendi um pouco
desse mercado, entendi das necessidades e oportunidades, quando a gente praticamente já sabia qual que era a resposta que o cara ia dar, no entrevistado seguinte ia dar. Então, você perguntava para ele, qual que é o maior problema do mercado para você? E 5 entrevistados falavam a mesma coisa, no sexto a gente falava, não, se ele falar isso, então a gente já entre aspas, não está mais aprendendo muita coisa nova das entrevistas. E aí, com isso, a gente conseguiu, então, entender, naquele momento, que o que a gente poderia oferecer ao mercado era uma solução muito baseada em geolocalização, né, para fazer toda essa parte de contagem de fluxo, aferição de perfil. Teria que ter alguma medição, né, de quantas pessoas e quem, de uma maneira anônima, mas que perfil de pessoas passava nesses determinados lugares, né, nessas mídias, nessas lojas, nesses, enfim, pontos de venda. E o que a gente entendeu como solução, então, era uma solução baseada em geolocalização mobile. Então, usar o próprio GPS do celular das pessoas para fazer essa contagem, né, fazer essa aferição, validação de fluxo. E com essa informação, então, de um lado, com clientes, né, ou com usuários, coletar essa informação, e de outro lado, aí sim, com clientes corporativos, transformar isso em relatórios, transformar isso em inteligência e revender para esses players do mercado. Fazia sentido em termos de necessidade de mercado, dessa vez isso pelo menos estava validado, e aí sim a gente saiu para prototipar. Então, no segundo semestre de 2015, a gente desenvolveu um aplicativo que fazia essa parte de coleta de geolocalização, até se baseou numa referência, né, num benchmark dos Estados Unidos, mas fazia essa parte de coleta de geolocalização através do GPS do celular, com permissão do cliente, e o cliente que dava essa localização, a gente incluía em um sorteio, né, premiava o cara, meio que pagava, comprava esses dados de alguma forma dessa base de clientes. Era uma base pequena, algumas centenas de pessoas, mas que permitiu a gente, naquele momento, aprender muito também sobre a tecnologia que a gente ia aplicar. Então, desde como otimizar, de fato, essa coleta de localização, como, né, não torrar baterias de celulares fazendo esse processo. A gente torrou de alguns, mas, enfim, agora isso não acontece mais, mas em 2015 aconteceu bastante. Como garantir que a informação que a gente gerava a partir dos dados era relevante. Então, tinha, né, os dados que a gente pegava era um monte de pontos no mapa, por assim dizer, um monte de latitudes, longitudes e horários, né? E a gente tinha que transformar esse dado super bruto em uma informação do tipo, não, entendo que essa pessoa vive, né, mora na Vila Mariana, trabalha na Vila Olímpia, uma pessoa que gosta de futebol porque visitou um estádio, uma pessoa que tem um hábito de deslocamento assim assado. Então, a gente também foi um momento de aprendizado e refinamento muito da inteligência que a gente conseguia destilar, derivar a partir desses dados brutos de localização. Então, foi um momento de aprendizado técnico super importante, mas, ao mesmo tempo, então, a gente, né, lançou o aplicativo, fez uma ação que ficou bem gravada na memória, que a gente foi numa lanchonete de um amigo meu e ficava abordando as pessoas na entrada. Ele não amou muito. Na época que as pessoas iam em lanchonetes, né, fisicamente as pessoas se abordavam. Acho que dá para lembrar ainda de quando isso acontecia no mundo, mas naqueles saudosos tempos. Mas, em todo caso, a gente abordou as pessoas na entrada e falava, puxa, quer baixar esse app? A gente vai sortear prêmios, lanches aqui nessa lanchonete. Só deixa ele instalado, a gente vai fazer um sorteio, vai comunicar, e pegava o e-mail, alguma coisa assim, e fez isso. Então, enfim, conseguiu ganhar alguma escala, conseguiu entender que o usuário, né, o dono do celular estava disposto a compartilhar essa informação em troca de algum benefício, como acho que é com grande parte das informações, um benefício em troca. Mas o ponto que a gente não validou, chegando aos finalmente desse estágio da empresa, isso foi lá para dezembro de 2015, janeiro de 2016, é que o Unit Economics, não sei se já chegaram nesse termo, mas basicamente a conta não fechava, vai, em bom português. O custo unitário de cada usuário que a gente tinha que manter na base era muito alto. Pensa que, enfim, para mapear de uma maneira competente, você precisa de talvez centenas de milhares aí de usuários, centenas de milhares de celulares mandando dados de localização, e a gente tinha que pagar alguns centavos ou até reais para manter essa pessoa por mês. Então, eu teria já que ter um faturamento significativo
para bancar isso, ou ter algum investidor que topasse essa aventura. Mas na época a gente também era muito verde para captar investimento, nem valia tanto a pena insistir nisso. Então, de janeiro para fevereiro, grosseiramente, de 2016, a gente deu uma primeira pivotada. Se vocês ainda não estão familiares com essa terminologia, com certeza vão ficar ao longo do processo aqui, ao longo do aprendizado. A gente deu uma primeira mudança de direção, deixou de trabalhar coletando dados com um aplicativo próprio, passou a transformar isso num SDK, é o nome, um pedacinho de código que a gente podia embarcar em aplicativos de outras pessoas. E quando a gente fez a conversa com aplicativos lá no meio de 2015, que eu comentei que a gente falou com apps, a gente perguntou, pô, posso embarcar um SDK no teu app, coletar dados e te pagar por isso? E aí os caras falaram, não, a gente não vende dados, não é uma linha de receita que a gente quer trabalhar, coisa assim. Mas aí nessa virada em fevereiro de 16, a gente foi falar, não, então não vamos tentar comprar dados desses caras, vamos oferecer alguma coisa útil em troca deles colocar SDK nos aplicativos. E a gente, então, converteu aquela tecnologia, aquele aprendizado de dados, de algoritmos, de permissão do cliente, coisa assim, transformou isso nesse SDK, nessa tag, essa peça do quebra-cabeça, por assim dizer, do aplicativo, que permitia ao app entender melhor quem é o seu cliente com vários que ele visita. Então, gerava essa geointeligência, vai por assim dizer, para o dono do app. Muito legal. Voltamos ao mercado, fomos bater na porta das empresas e, de novo, o aprendizado não foi muito gostoso, não foi muito satisfatório. Basicamente, as empresas olhavam e falavam, nossa, que interessante, mas eu não sei o que fazer com isso. Já temos muitos dados aqui, a gente já coleta muito dado, a gente não sabe ativar, você vai me adicionar mais uma camada de dado que eu não vou saber o que fazer com isso. Então, cara, não, assim, só não. E aí, nesse momento, importante mencionar, estando aqui especialmente, todo esse aprendizado, durante desde o meio de 2015 até o meio de 2016, a gente ficou incubado aí no Neo, quer dizer, ali no Neo. Então, quando Inova Lab, não sei agora se o Neo ainda está fisicamente no Inova Lab, mas ficou ali no Inova Lab, não está, né? A Marina fez uma cara. A gente está no Inova USP agora, prédio de vidro na frente da ECA. Legal. Gourmetizou, então. Não, brincadeira. Sacanagem. Mas não, a gente começou, cara, ainda era o Inova Lab pré-reforma ainda, então era um negócio bem improvisado. Mesa, tomada, internet e cadeira era o que a gente precisava naquele momento. Então, esse período, e mais importante, tinha rede de contatos, é claro, e aprendizado, era o que a gente precisava. Mas, de verdade, foi super importante. Então, teve N aprendizado que a gente foi tirando, ou redes que a gente foi acessando com o Neo naquele primeiro momento. Mas um que marcou muito foi justamente com o Arthur, que não foi, vocês vão, do jeito, conhecer daqui a 1 hora, mais ou menos. Mas que ele falou, cara, o que eu acho que vocês têm que fazer debate, lembra, no fim de tarde, aquilo nem foi tipo uma mentoria planejada, a gente estava meio que quebrando a cabeça lá, trocando ideia. E ele falou, cara, acho que vocês deviam fazer, não é nem se focar tanto nessa parte de dados, porque parece que está difícil de vender, coisa assim. E se vocês já transformam isso em alguma forma de ativação, né, comunicação, engajamento para esses aplicativos. E aí foi um estalo importante assim. Claro, tudo é um processo, né? Acho que eu não acredito muito que tenha um momento eureka, mas, cara, foi um empurrão a mais aí que a gente precisava nesse momento. Então, a gente converteu uma palavra forte, mas adicionou, não deixa de ser uma pivotada, adicionou essa função de impactar o cliente, mandar notificações, né? Push notification, né? Aquela notificação do app por geolocalização. Então, sabendo onde a pessoa está em tempo real. E a partir daí a gente começou, assim, a conseguir primeiros clientes não pagantes, depois na virada, isso foi meio de 16 mais ou menos, no fim de 16 primeiros clientes pagantes, e aí de lá para cá, 2017 começou a faturar alguma coisinha, ainda bem pouco, 2018 tem uma crescida, 19, e aí tem até mais história, tem mais pivotado, mas acho que no começo da empresa, primeiro ano e meio, por assim dizer,
mais ou menos essa jornada. Então, enfim, de novo, né, posso comentar mais para frente. Hoje a gente tem uma boa carteira de clientes grandes, a gente trabalha com Bradesco, trabalha com lojas americanas, com Pão de Açúcar, com Carrefour, com Dots, com VR, cara, tem bastante gente relevante, mas isso acho que veio muito desse aprendizado acumulado. Ano passado a gente mudou um pouco de uma outra pivotada, de focar tão especificamente, exclusivamente em geolocalização, para trabalhar toda a jornada, todo o engajamento, relacionamento, réguas de comunicação, réguas de relacionamento com o cliente no aplicativo. Então, agregou mais funções, agregou uma visão maior ainda para a empresa. E aí até o que o Carlos destacou no começo, também por esse trabalho que a gente tem feito no fim do ano passado, ou na virada para esse ano. Já tinha tido outras premiações, mas com certeza essa que fomos selecionados, eleitos aí para a lista da Forbes Under 30 foi um destaque super legal. Enfim, a gente trabalha bastante, come bastante grama aí no processo de criar uma empresa e, claro, o mais importante é ter os clientes, o mais importante é ver a empresa crescendo, mas às vezes também um reconhecimento desses também ajuda a dar uma moral, dar um reforço e é super importante. Então, dando uma pequena amarrada aí em torno dessa história, acho que alguns aprendizados, alguma experiência que eu posso trazer, compartilhar com vocês desse processo todo. Primeiro era isso, a gente estava apaixonado pela solução e não pelo problema, e depois quando a gente fez o oposto, é que o negócio começou a, de alguma forma, se materializar. Então, pensem nisso, assim, às vezes a gente chega, não, porque eu sou o André e eu quero fazer uma marca de água que é distribuída na rua, coisa assim. Cara, legal, mas antes disso, de novo, né? Pensa que problema, que dor, que necessidade você está solucionando. Senão você pode ser só alguém com ótimas intenções, mas que não vai ter nenhum respaldo no mercado, como aconteceu com a gente ali no começo. Toda a parte de feedback, de aprendizado, de trocar ideia, de não ser alguém muito fechado. A gente vê, às vezes, a pessoa tem uma ideia e fala, não, puxa, não posso compartilhar com você ainda, porque é muito secreta, exclusiva. Cara, de ideia, de boas intenções, o mundo está cheio. O que faz acontecer é a execução. A gente até brinca que pega essa ideia, dá uma nota de 1 a 10 e pega a execução, dá uma nota de R$1 a R$1 bilhão e multiplica para ver qual vai ser o valor da sua empresa. Então, se você executar muito bem, pode pegar uma ideia horrível que ainda dá certo. Se tiver uma ideia ótima e não executar muito bem, não adianta para nada. Então, essa é uma coisa que a gente, enfim, trocar ideia, compartilhar, validar, até vai entender, até vai te ajudar a entender também se você está no caminho certo ou se você que a gente teve uma viagem na época e que não faz tanto sentido no mercado. Então, quanto antes começar a discutir, a validar, conseguir opiniões sinceras, acho que é super, super importante também. Até nesse quesito também, acho que a importância de um olhar de fora é algo super relevante. Então, até hoje, enfim, nem cheguei a comentar, mas no mês de 2016, quando a gente mudou para essa questão do engajamento, foi quando a gente também conseguiu levantar nossa primeira rodada de investimento, ainda foi um investimento anjo, algo não muito vultoso, por assim dizer, mas já foi uma validação legal externa. E tanto na época com o pessoal do Neo, quanto depois com os investidores, quanto hoje em dia até com pares do mercado, coisas assim, isso de feedbacks, a importância de ter alguém de fora olhando para a tua empresa é super importante. Às vezes alguém de fora olha e fala algo super óbvio, que nem recentemente, quando começou a crise, a gente se desesperou, não sei se é a palavra, mas se preocupou, enfim, se alarmou um tanto. Aí um dos meus sócios falou com o investidor e ele falou, cara, vamos colocar as coisas em perspectiva. Vocês estavam fazendo isso, estava dando certo, sei lá, deu uma parada. A gente falou, puxa, mas não está crescendo tanta empresa nesse começo de ano, coisa assim. Falou, é uma parada normal porque carnaval, muito antes do carnaval, me apresentem que eu quero conhecer. Depois veio o Covid, então, enfim, uma coisa boba, assim, um feedback que agora falando é quase uma obviedade, mas às vezes quando você está imerso na empresa, está imerso na tua operação e sucessos e problemas ali daquele teu mundo, você não enxerga. Então é super legal ter alguém de fora, perdão, como mentor, como investidor, cara,
só alguém para garantir que você não está deixando escapar uma parte da perspectiva, eu acho algo super importante. E outra coisa que acho que é um aprendizado relevante, tem sido um aprendizado relevante para a gente, é que as coisas levam de mais tempo a muito mais tempo do que a gente gostaria, mas está tudo bem também, tá certo? No nosso caso específico da FlowSense, né, a gente começou muito jovens, então, enfim, não tinha experiência profissional praticamente, a gente tinha estagiado, eu tinha tido o primeiro emprego, mas ninguém tinha um histórico profissional muito grande para já ter muita confiança, muita rede de contatos. Então, o que a gente foi começando foi realmente muito na raça ali, e mais que na raça seja bonito de falar, ao mesmo tempo também na raça às vezes pode ser um pouco burro de certa forma, né? Porque você não tem experiência, porque você vai fazendo as coisas sem sem experiência, sem mais sabedoria. Então, com certeza a gente aprendeu muitíssimo abrindo a empresa. Com certeza, como o pessoal brinca, né? Vale mais que MBA ou vale mais do que tantos anos no mercado. Pode ser, acho que de fato são aprendizados super importantes que a gente teve. Acho que a gente tem uma maturidade hoje com menos de 30 anos, como a Forbes bem lembrou. Modéstia à parte, muito grande. Mas no começo isso não era o caso e a gente acho que andou em círculos em alguma medida no começo, também por causa disso. Mas o que eu quis passar com essa mensagem não é só comece a empresa mais velho, o que pode ser um aprendizado, sim. A gente tem dados de mercado que, em geral, empreendedores mais velhos têm muito mais sucesso do que quem começa, pelo menos naquela empresa que começa na faculdade. Mas o recado tenham paciência, assim. Não, né? Ficou implícito na história, mas no nosso caso, a gente, enfim, recém-graduados da Poli, modéstia à parte, pessoas com um potencial de mercado super bom, assim, enfim, acho que temos esse privilégio, temos que agradecer. E, ao mesmo tempo, a gente, de começo, meio de 2015 a meio de 2016, ficou sem ganhar um centavo. Meio de 2016, levantou investimento e passou a tirar, sei lá, dois salários mínimos, alguma coisa também assim, ajuda de custo praticamente, de novo, sabendo da posição que a gente está, dos privilégios que a gente tem, comparado com o que poderia ganhar no mercado. E só começou a empresa a faturar tipo 1 ano e meio depois que a gente lançou. De novo, pode ser porque a gente era imaturo, o ciclo de aprendizado pode ter sido um pouco longo, tudo bem, mas as coisas demoram um pouco a acontecer, para a empresa ganhar corpo, as pessoas ganharem maturidade, ganhar nome no mercado, coisas assim. Isso pode demorar a acontecer. Então, para todo mundo que está pensando em abrir uma empresa, acho que é algo, cara, super exciting, assim, é uma experiência incrível que a gente está, eu e meus sócios, e acho que as pessoas que estão participando da FlowSense também, acho que hoje em dia os funcionários, né, colaboradores também gostam bastante de trabalhar com a gente, mas é algo que demanda, em todos os casos, uma curva de aprendizado, e todo mundo que quiser se aventurar por essa, acho que tem que ter isso em mente para manter essa resiliência, manter essa expectativa justa consigo mesmo também, que não é o Facebook que em 2 anos a gente vai estar milionário. Assim. Tem um bom trajeto até isso acontecer. E, cara, acho que da minha parte era basicamente isso. Posso comentar um pouco mais Nem falei o que a FlowSense faz hoje em dia. Ah, não, falei sim. Falei que é toda a gestão de jornada, CRM, engajamento em aplicativos. Posso falar um pouco mais de quais são nossos próximos passos como empresa. A gente basicamente estava na track aí para levantar Série A, né, uma rodada de investimento com fundos agora no meio do ano, mas com Covid acho que tudo isso também vai ficar um pouquinho para depois. Por sorte, por ter tido esse intervalo relativamente grande, né? A última rodada foi em 2016. A gente aprendeu a ser também sustentável, a gerar caixa, então estamos relativamente tranquilos, mas ainda assim, bom, todo mundo é afetado por essa crise, mas para a gente o impacto tem sido esse de atrasar um pouco alguns planos e sonhos. Enfim, acho que dá para falar de uma série de coisas aí, desafios, passos na jornada, mas acho que talvez o melhor é abrir para perguntas agora e ver o que o pessoal tá curioso de se aprofundar. Peraí, deixa eu só devolver o host pro Carlos aqui. Isso. Ai, a muito gente obrigada, combinou André. Isso, foi mal, Marina. A gente combinou que esse horário ia ficar mais aberto para as equipes poderem conversar com o André.
E já que você já falou, André, essa história, a história de um empreendedor que saiu da Poli e está aí com um negócio, um estado já está estabelecido e está se desenvolvendo ainda, ainda passa por pivotagens, então ainda está aprendendo. É muito inspirador, realmente. E a gente fica muito feliz por você ter falado um pouco do trabalho do Neo, até fazer essa comparação do histórico, e por ter se disponibilizado para estar aqui hoje. Imagina, imagina. Quero Uhum. curioso para ouvir as perguntas aí. Então a gente tem algumas pessoas com a mão levantada. O Hugo, a Thaís, o Marcos, a Regicelli. Não sei se eles estavam com a mão levantada desde o começo ou não, mas esse momento que quem quiser perguntar, o Diego levantou agora a mão. Então eu vou passar, Acho melhor você dizer quem vai perguntar, isso, o pessoal vai ficar meio... Eu posso perguntar então, já que... tá bom. Bom, André, tudo bem? Deixa eu liberar o vídeo. Opa, Tudo bom? Eu só me apresentando, sou o Diego, faço parte aí com o Kaique e com a Ana do Projeto Agulha, mas sendo bem breve aí em relação à minha pergunta, eu trabalho hoje nesse segmento, né, de mídia, e inclusive já ouvi falar da FullSense. É um prazer aí poder ouvir a história. E a minha dúvida, na verdade, é em relação à parte comercial, né? Porque todo início de empresa, a gente tem essa dúvida, né? A gente tem uma ideia, ela não está totalmente validada, e eu acho que para o negócio começar a realmente gerar crescimento e gerar, de alguma forma, um retorno financeiro, precisa de uma iniciativa comercial, né? E a minha dúvida é essa, como que é inicialmente essa força comercial? Você comentou um pouco sobre, no começo oferecer o produto de graça, né, sem a pessoa pagar, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Assim. legal, legal. A parte comercial, enfim, sempre dividir aí com... Esse aí, meu sócio, a gente sempre dividiu as funções de alguma forma, né? Talvez muito no comecinho ainda era meio... Mas depois a gente... Acho que no meio de 16, principalmente quando a gente foi levantar investimento, percebeu que precisava se especializar, profissionalizar isso um pouco mais. E aí a parte comercial acabou ficando mais comigo, né? Meus dois sócios que fundaram a empresa, um é engenheiro de computação, outro de produção, mas ele acaba mais focado numa área técnica, dados, coisas assim. O engenheiro de computação ficou então com a parte tecnológica e eu fiquei com a parte de desenvolvimento de negócio. Então, como um dos meus sócios diz, no começo a gente não sabia nada, assim, eu não sabia ser vendedor, o outro não sabia ser CTO, alguma coisa nesse estilo, o outro não sabia muito de algoritmos, a gente foi aprendendo também na marra ali. Então, essa parte comercial ficou liderada por mim. A gente teve que fazer muita pesquisa, muito aprendizado, muito feedback para conseguir calibrar discurso, oferta, precificação, canal, tudo isso. Hoje em dia, acho que a gente tem alguma maturidade razoável nisso, mas ainda tem muito para aprender também. Mas hoje tem uma equipe comercial dedicada, eu ainda me meto em uma outra oportunidade, um outro deal, parceria ali, mas menos frequentemente. Mas no começo foi, como eles dizem, founder sales mesmo, assim, que colocar essa carapuça e até muito recentemente, e aí, em alguma medida, eu continuo fazendo, e sair para vender. Então, foi desse jeito mesmo, eu batendo na porta da galera. Legal. Valeu, obrigado. O Vinícius falou no chat que queria fazer uma pergunta. Se quiser ligar o áudio e fazer a pergunta, pode ligar, Vinícius. Oi, tudo bom? Tudo já. É um prazer conhecê-lo também. Eu queria poder apresentar minha ideia aqui, pelo menos um nome, mas ainda não tem nada pronto. A gente entrou com uma hipótese que não deu e a gente já percebeu que não é escalável. Mas é um prazer conhecê-lo também. E a minha pergunta, assim, eu sei que você já dá uma passada em cima disso, né?
mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, se você puder, detalhar um pouquinho mais do processo de como surgiu a ideia e como exatamente você percebeu a dor. Então, assim, de onde que saiu essa sacada? Tipo, pô, como é que você percebeu uma necessidade do mercado ali e falou, pô, isso aqui vale a pena tá entrando? Entendi. Acaba seguindo um pouco daqueles passos, né, da história que eu contei. A primeira motivação veio muito de estar com o radar ligado, estar procurando alguma oportunidade e sem muita vergonha, praticamente copiar o que os caras estavam fazendo ali na Austrália. E aí depois o seguinte foi de feedback do mercado de alguma forma, né? Então acho que, como eu comentei, não teve um momento eureka, falar, putz, agora eu tive a sacada, mas, né, teve a primeira ideia, fez entrevista, entendeu que não fazia sentido, teve uma segunda ideia, dessa vez fez entrevista antes de colocar muito mais esforço e tempo, percebeu que fazia mais sentido, desenvolveu, percebeu a limitação, colocou mais funcionalidades de engajamento, depois de 2019 percebeu mais limitação da geolocalização, colocou mais funcionalidades de régua, coisa assim. Então, talvez no começo foi mais, o que talvez mudou nesse processo, no começo era mais hipóteses e, enfim, ideias, viagens, chame como preferir, e depois foi passando a virar algo mais sólido, né? Primeiro baseado em entrevista, depois baseado em interação com entendo de ter desenvolvido um protótipo e ver limitações. Depois, atualmente, né, as inovações, as mudanças que a gente faz no produto são baseadas em feedbacks de clientes, então contas ativas, recorrentes. Então, acho que é um pouco isso. Para mim, é muito mais um processo do que um estado. E por isso toma tempo também. Outra coisa, desculpa, eu só queria complementar e fazendo outra pergunta, não sei se estou atrapalhando alguém. Depois o Hugo queria perguntar, mas se você fizer a pergunta agora, ele pergunta na próxima, dá tempo. Beleza. Eu queria perguntar também se existiam outros players nesse segmento, ou se foi uma coisa totalmente disruptiva. Acho que é isso. Legal. Quando a gente super começou, bom, da água tinha o da Austrália, mas nada aqui no Brasil. Depois, mapeamento de geolocalização, tinha players que faziam isso cruzando bases tipo IBGE, bases bem geográficas mesmo, e não esse dado dinâmico de, né, onde as pessoas circulam. Então, ainda não tinha algo tão focado nisso para inteligência. Tinha empresas que faziam isso para mídia, continua existindo, inclusive. Né? Então, usa a sua localização para te mostrar uma propaganda melhor, mas, de novo, né, não com essa visão de mapear o mundo físico, de alguma forma. E depois, tinha já nos Estados Unidos, isso sim. Então, a gente pegou referência dos Estados Unidos. E depois, essa questão de virar um SaaS, né, um software, uma licença de software de engajamento e relacionamento com o cliente via geolocalização, a mesma coisa. Já tinha nos Estados Unidos, não tinha tanto aqui. Depois, empresas que faziam a parte de mídia passaram a fazer essa parte do engajamento em app também, CRM, coisa assim. E atualmente, que a gente trabalha o engajamento como um todo no app, né, toda a gestão de relacionamento, régua, aí já tem empresa tanto no Brasil quanto fora. Mas mesmo já existindo concorrentes, acaba sendo um mercado que a gente vê muito mais oportunidade, muito mais necessidade e menos maturidade, então é para onde a gente está caminhando. Legal, obrigado. Então, pessoal, as duas perguntas só, vai ser a do Hugo e a do Felipe. Aí o Hugo pode perguntar agora. Obrigado, Carlos. Oi, André, tudo bem? Obrigado por compartilhar aí sua experiência. Eu tenho uma pergunta, na verdade, bem específica. O custo para manter os dados por usuário na base de dados, ele tem uma relação entre número de usuários e volume de dados, ou esse custo ele é orientado por volume de dados em cada um dos usuários, sabe? Se são logins, acessos, ou o número de informações que cada um desses logins, acessos traz. Acaba sendo, de alguma forma, uma multiplicação dos dois, principalmente na parte de geolocalização, acaba sendo, depende da permissão que o usuário dá,
né? Se ele dá uma permissão de localização sempre, a gente tem um histórico bem completo, mas também tem um custo maior de infraestrutura com isso. Se o cara dá só durante o uso do app, o dado é muito menos rico, mas também o custo é muito menor. Na parte de gestão de jornada, coisa assim, isso é um pouco menos sensível, porque a gente coleta aqueles eventos em app, né, onde a pessoa clica quando ela navega no app, e aí varia menos, não tem gente, até tem uma variação, mas não é como na localização que tem gente que está dando dado o tempo inteiro, tem gente que não dá nunca. Tem uma curva um pouco mais próxima. Então, o principal direcionador de custo é mesmo o número de usuários. Mas tem o pessoal tech vai saber responder muito melhor do que eu como estão os bancos e o que popula cada um, coisa assim. Não manjo tão a fundo desse tema. Obrigado. Sim, posso ficar assim, Carlos. Posso ficar até 7h10. Deixa eu só avisar uma coisinha aqui. Não, tudo bem. Segundo, gente. É que o Vitor também fez a pergunta, aí então a gente pode passar agora pro Felipe e depois pro Vitor. Só... Podem mandar ver, acho que é isso. 5h10 eu preciso sair. André, a minha dúvida é com relação à validação da ideia mesmo, na questão do Customer Discovery, de entrevistar o pessoal assim. Você falou que quando vocês começavam a identificar os padrões, vocês falavam, bom, por hoje está bom. Mas tem alguma relação numérica mesmo, estatística nisso aí? Tipo, eu falei com 5 pessoas, as 5 disseram a mesma coisa. Mas, 5 pessoas não é muito pouco? Será que não foi uma coincidência? Então, porque eu tenho essa impressão, né? Eu falei com mais ou menos umas 5 pessoas também, de um nicho. As 5 disseram a mesma coisa, mas eu fico com a impressão, será que isso já validou alguma coisa? Ou é porque, sei lá, foi uma coincidência? Sim. Posso acrescentar? Pode. Eu estou com uma dúvida também que eu ia perguntar, mas é mais ou menos a mesma ideia. No meu caso, eu fiz uma pesquisa no meu prédio com 50 apartamentos e tendenciou muito para o positivo. E na hora do primeiro MVP não foi tão certo, a divulgação não foi tão eficiente. Uhum. Isso foi uma falsa ilusão se a pesquisa pode ter sido tendenciosa ou se o canal de divulgação foi o errado. Acho que tem mais um fator. Mas, enfim, no momento de Customer Discovery, um livro que a gente usou muito, e acho que segue sendo uma referência super importante, é um livro desse tamanhico, assim, chama Talking to Humans, né? Falando com Humanos. E daí esse livro, ele ajuda a rodar esse processo de Customer Discovery. A questão, Felipe, do tamanho da amostra, por assim dizer, acho que vai depender muito do que você está tentando construir. No nosso caso, ele é um produto B2B, relativamente complexo, assim, então a gente nem tinha alcance, acho que fazer entrevistas qualitativas para a gente era mais importante do que fazer algo quantitativo. Então, a gente se deu por satisfeito com as entrevistas, sabendo das limitações que elas têm. Mas talvez se você vai querer construir um produto que é muito de massa, tipo, poxa, quero fazer de novo um novo Facebook, cara, se não der alguns milhares de pessoas ali, pelo menos se cadastrando para um pré-lançamento, estou assim, colocando a barra lá no alto, tá? Mas talvez não validou a tua ideia. Então, acho que depende muito do que você está construindo. Enquanto ao Arthur, esse Talking to Humans, ele justamente ajuda a eliminar um pouco alguns vieses desse tipo de discovery. Então, às vezes o viés é da amostra, como você falou, puxa, talvez se você entrevista todo mundo do seu prédio, você está descobrindo como o seu prédio se comporta, talvez não a população em geral. E também um viés que costuma ser até mais cruel, eu diria, que é o viés do que a gente pergunta e o que a gente ouve. Então, muitas vezes você fala, sei lá, Arthur, você gostaria de ter uma solução de gestão de tarefas que facilitasse muito sua vida? Aí você vai falar, não, claro, com certeza. Mas, tipo, isso é uma pergunta muito hipotética que não garante que o cara vai pagar alguma essa dor. Acho que no momento de Customer Discovery, o principal objetivo é aferir, validar, cravar ali que tem uma dor de verdade. Então, você fala, putz, Arthur, você se sente perdido pra caramba nas suas tarefas? Você fala, mais ou menos, eu consigo me organizar. Então, talvez você não vai pagar por uma solução disso. Se você fala, não, cara,
todo dia eu me perco e é um lixo e eu não consigo organizar, coisa assim, aí talvez tua vontade de pagar por uma coisa assim seja maior. Até o Carlos já colocou a referência aqui, enfim, acho que é um ponto importante de como perguntar para garantir também que a gente não está já enviesando a resposta com a nossa pergunta, e nem que a gente está tendo o ouvido muito otimista de empreendedor, que, enfim, isso também é um viés importante. Estou vendo o pessoal no chat colocando mais algumas informações, também, por favor, vão compartilhando isso que a Natália colocou, parece interessante. Eu também já não estou mais tão quente no conhecimento teórico, mas lembro que na prática a gente fez algo mais nesse sentido. Bem legal, obrigado, Natália, por comentar aí. A Natália, ela é ex-membro do NEU, ela tá no ano passado aqui. Ela organizou as últimas edições do Lab. E agora tem a dúvida do Vitor Batista. Pode falar, Tudo bem, Vitor. André? Muito legal sua história, parabéns. Eu acho que muitos empreendedores eles acabam focando mais no sucesso e tipo, só falam direto como a empresa deu certo. É muito legal ver que tem uma caminhada muito antes das coisas realmente começarem a andar. A minha pergunta é sobre os investimentos, na verdade. Eu queria entender mais, tipo, como vocês decidiram com quem vocês iam falar, como é que foi equity, vocês venderam equity ou vocês pegaram dívida, como é que funcionou? Legal. No primeiro momento de investimento, né, investimento anjo mesmo, você ainda não sabe muito bem, pelo menos a gente não sabia por onde seguir. Vou tentar não me aprofundar demais em rodadas e categorias e coisas assim, mas muita gente começa levantando com amigo ou família ou alguém, sabe, próximo que pode dar esse dinheiro. A gente talvez não explorou tanto esse canal. Eu até levo bronca por causa disso. Tenho parentes que falam, pô, eu tinha essa grana, podia ter botado, coisa assim. Então, assim, de novo, por sorte tem esse privilégio de estar num ambiente que a galera até poderia ter feito isso, mas a gente não foi atrás. O que sim deu certo pra gente naquele momento foi sim, de alguma forma, o F Friends, né? Talvez vocês já conheçam os 3 Fs, senão daqui a pouco o pessoal em algum momento vai ensinar, espero. Senão, espero não estar causando muito no currículo de ninguém aqui. Mas, enfim, a gente foi no F de Friends aí, que era o ex-chefe de um dos meus sócios, que, enfim, tinha uma outra empresa, né, já tinha saído do trabalho onde eles trabalhavam juntos, tinha aberto outra empresa, pediu para ver o que a FlowSense poderia ajudar a empresa dele, porque, enfim, tinha se dado bem com esse meu sócio. E aí não tinha nada que a gente podia fazer por eles, assim, não tinha um app, não deu nenhum fit, mas ele se interessou em saber mais sobre a empresa em si, né, planos. E aí a rodada foi liderada por esse ex-chefe do meu sócio. Então foi um anjo profissional, de alguma forma, um cara que já tinha investido em outras empresas. Aí ele trouxe mais dois amigos e a gente fechou a rodada dessa forma. Acho que a Anja, tem dois homens e uma mulher. Ela nunca tinha investido em outras empresas. Ela realmente se interessou especificamente pela FlowSense e entrou nisso, mas também a gente não conhecia ela de antemão. Foi mais através desse contato. Em termos de dívida ou investimento ou o formato, o que é muito comum no Brasil, não sou advogado, então isso não é legal advice, mas o que eu vejo que é muito comum no Brasil é fazer um mútuo conversível, né, que é uma dívida que depois pode ser convertida em ações quando for o momento. De alguma forma tem alguma parte disso que é acordo no fio do bigode, por assim dizer, porque se a empresa não conseguir pagar a dívida, o anjo tem que estar ciente que isso é uma dívida, mas meio que não é também, é um investimento, mas enfim, que ele não vai recuperar esse dinheiro como empréstimo com juros, coisa assim. Mas o formato legal é esse, por uma questão de mais tributária do que qualquer outra coisa. E também por uma questão de segurança do anjo, tá? Principalmente em startups muito iniciais, o risco de dar besteira na frente é muito grande. Então, o cara não quer chegar e já colocar o nome dele no quadro societário, porque depois, se der besteira e tomar um processo, coisa assim, o cara está mais exposto, provavelmente, do que o empreendedor, porque a justiça pode entender que ele tem o bolso mais fundo e ir atrás desse cara para recuperar alguma coisa. Então, normalmente, investimento anjo, eu entendo que esse mútuo conversível é o mais padrão. Depois, quando são rodadas
mais para frente, né? Rodadas institucionais, rodadas com fundos de venture capital. Aí tem outros formatos, tem, enfim, investimento direto, que realmente o cara compra equity mesmo e entra no teu quadro. Tem o SAFE, enfim, que é uma sigla em inglês. Basicamente, ele, de alguma forma, compra o direito de, na sua próxima rodada, ter um desconto de valuation, alguma coisa assim. Então, vira meio que uma opção de compra, de alguma forma, por assim dizer. Então, tem N formatos. Não pretendo exaurir todos aqui, mas para a gente, com Anjos, essa questão do mútuo conversível foi como funcionou e é como eu vejo o mercado brasileiro, pelo menos, mais fazer. Lá fora também, convertible debt, dívida conversível é algo bem recorrente. Obrigado, André. Imagina. Então, André, a gente chegou na hora que você falou que tinha que sair, então falo de novo o meu agradecimento enorme, muito legal você ter vindo aqui e tirado esse tempo para conversar e inspirar todos nós. Boa. Vou deixar até aqui no chat meu e-mail, se depois alguém quiser Muito legal. alguma coisa, pode mandar lá. E é isso aí. Espero ter ajudado de alguma forma. E